com a polícia. Eles estavam acompanhados de mais 2 homens em um carro roubado. Vamos conferir essa matéria exclusiva com Luciana Lemos. Chegando agora no IJF, a ambulância do SAMU sendo escoltada por uma viatura da Polícia Militar. De acordo com informações, um dos homens que se encontra aqui nessa ambulância foi ferido em decorrência de uma perseguição policial. Eles estariam em um carro roubado. Tudo aconteceu ali nas mediações da Avenida Sargento Hermínio. Eles dão entrada agora aqui no IJF, nessa ambulância que vocês podem observar nas imagens de Ranieri Salles, e a viatura da Polícia Militar já escoltando aqui essa ambulância. A informação é de que seriam 4 homens, um deles acabou saindo baleado, a informação inicial é essa, e eles dão entrada aqui na USA 03, essa ambulância do SAMU, ocorrência que se deu nas imediações da Avenida Sargento Hermínio. Veja só, na realidade, dois dentro da ambulância do SAMU. Policiais militares também na parte interna desta ambulância. 2 feridos. Eles estão algemados, dá pra gente observar. O disparo ali, dá pra gente observar também. Estão conscientes, orientados e dando entrada aqui no IJF, no eixo vermelho do IJF. Doutor, por favor, rapidinho, sua informação, o que é que você tem de detalhes pra gente sobre essa ocorrência? Estavam praticando furto, foram surpreendidos pela polícia, trocaram tiros, foram lesionados levemente e vamos ir até o hospital. Conscientes, né, pelo que a gente pode observar? Estão andando normalmente. E aonde a ocorrência? Ali por trás do Liceu. Doutor César Fontes, passando as informações à nossa equipe de reportagem. Os 2 atingidos por disparos de arma de fogo, mas estão bem conscientes, como vocês observaram, saíram da ambulância e foram caminhando até o eixo vermelho, onde vão passar por atendimento médico, mas estão sob escolta policial aqui no IJF. De acordo com as informações, a perseguição teve fim aqui na rua Carneiro da Cunha, na altura do número 300. Essa rua é a continuação da Avenida Sargento Hermínio, nós estamos no bairro Jacarecanga. A informação inicial é de que 4 homens estavam nesse veículo roubado. E a Polícia Militar recebeu informações de que eles estavam nesse carro e deram início à perseguição policial, que, como eu falei, teve fim mais ou menos aqui neste ponto, que vocês observam nas imagens de Ranieri Salles. Os 4 homens foram presos. 2 deles foram levados para o IJF, eles foram atingidos por disparos de arma de fogo, mas se encontram bem conscientes, orientados, foram realmente para um atendimento médico, mas a priori estão bem. Os outros 2 foram levados para a delegacia da área, delegacia que cobre aqui o bairro Jacarecanga. O veículo roubado também foi levado para aquela distrital e eles vão prestar esclarecimentos de como estavam nesse veículo, de que forma eles tiveram acesso a esse carro, se eles participaram diretamente do roubo, e a vítima deve ser acionada pela Polícia Militar para também comparecer à delegacia e prestar depoimento acerca de toda essa situação. O fato é que a Polícia Militar tomou conhecimento desse veículo roubado, deu início à perseguição policial que teve fim aqui, na rua Carneiro da Cunha, no bairro Jacarecanga. Portanto, a polícia vai investigar de que forma esses 4 homens participaram dessa ação criminosa. Quem entra na chuva é para se molhar. Eles sabem, eles têm a noção de que a polícia a qualquer instante pode flagrá-los em meio a uma ação criminosa dessas aí, mas parece que isso foge a um instante. Não, vamos lá, vamos dar uma parada dessas aí. Cadeia. É o destino de gente assim. Uma briga por causa de drogas quase acaba em tragédia. A história é a seguinte. Um homem sofreu uma tentativa de homicídio por não financiar entorpecentes para o cunhado. O acusado se revoltou, tentou contra a vida do marido da própria irmã. Esse é o exato momento que a vítima vai sendo conduzida para o interior da ambulância. Nós estamos na rua Pereira Silva, aqui no Jardim Jatobá, onde a Polícia Militar está atenta, com 2 equipes aqui acompanhando o procedimento. O homem tem tiros ali na perna esquerda, na perna direita, na verdade. Essa é a informação que a gente recebe. Seria a situação uma tentativa
de homicídio. Essa é a primeira indicação. Ele foi atendido inicialmente no interior aqui desta residência, bastante simples e nesse momento bastante agitada. A gente está com o subtenente aqui acompanhando esse procedimento, a gente vai coletar alguns detalhes aqui acerca do fato. Uma comunidade que foi acordada, realmente acordada aqui com os disparos. Eu vou tentar aqui conversar com o subtenente, ele está empenhado aqui nesse caso. Com licença, o senhor tem informações de qual foi a situação que envolveu esse rapaz? Parece aí que gente por parte da família dela, né? São pessoal viciado em drogas aí, tiveram discussão aí durante o dia e à noite culminou esse acontecimento aí, né? Levou aproximadamente uns 2 tiros, uma facada na altura do pescoço. Além dos tiros, uma facada? Uma facada também. Está sendo conduzido aqui o pessoal aqui do SAMU, né? Socorristas, para o JF, centro. Subtenente, quem seria o autor da violência? O senhor já conseguiu determinar? Tem uns nomes ali relatados por ela, mas a gente não quer divulgar agora para não atrapalhar as investigações. Mas a gente vem pessoas aqui ligadas à família mesmo, certo? Uma situação, uma discussão ali dentro do seio familiar. Exatamente, uma situação aí que já vinha se alastrando já por algum tempo, né? E culminou nisso aí. Agora, o fato ocorreu no interior da residência? No interior da residência. Eles invadiram e pegaram o cidadão aí dentro da residência. Um perigo, inclusive, para as outras pessoas, certamente, né? Com certeza. Pessoas que passam aqui no local, né? Os vizinhos aqui, que eram mais cedo da noite, né? Tem sorte de estar vivo, né? Porque eram 4 elementos aí no caso. Eram 4 pessoas, foi relatado, né? A gente visualizou um ferimento na perna direita ali. E o senhor citou um na altura do abdômen, né? Do lado direito. E um na altura do pescoço também, do lado direito também. Que aí foi a facada do lado do pescoço. Muito obrigado pelas informações. Ele está acompanhando, ele está junto com outros colegas de farda aqui na rua onde o fato foi registrado. Já com esse procedimento em andamento, né, já com informações importantes. A gente tem o outro subtenente também ali trabalhando, já tem alguns nomes, eles buscam agora os autores do fato. Agora, corajosos, 4 pessoas pelo menos teriam chegado a este local e efetuado esses disparos e ainda cometido a violência também com arma branca. Essa é a indicação que a polícia nos repassou, você acompanhou agora há pouco. Atenção total para este homem, a polícia não está revelando a identidade dele, mas uma pessoa que teve uma briga, uma discussão aí envolvendo entorpecimento e a partir daí gerou esta violência. Vai sendo atendido por uma equipe do SAMU Ceará e pela gravidade vai ser conduzido para o JF no centro de Fortaleza. A situação do paciente é realmente, como já dizia o subtenente Nunes, ele agora inclusive vai sendo transferido para a unidade UTI móvel. Ela acaba de chegar aqui com componentes, inclusive com a presença do médico, para que ele possa ser removido com total segurança. É uma vítima em estado grave e a família acompanha ali de perto todo esse procedimento. Ele tem muita dor nesse momento, são 2 ferimentos por arma de fogo e 1 por arma branca, e é uma situação realmente bastante complicada. A polícia agora já revela a identidade da vítima. O nome dele é Paulo Roberto Pinheiro da Silva, ele tem 34 anos de idade. O que chama a atenção é o histórico deste homem com a polícia. Ele já teve pelo menos 17 passagens pela justiça. Ele já responde a vários procedimentos, entre eles a questão do roubo. É a informação da própria Polícia Militar, que inclusive já tem informações importantes, tem detalhes importantes sobre os autores deste fato. Fizeram essa violência com isso, é meu irmão. E é o seguinte, essa casa é minha, aí o meu irmão usa droga e eu recebo um benefício. Seu irmão é a vítima ou o agressor? Não, ele é meu marido. Okay. Aí o meu irmão quer que eu pague droga dele. Aí ele sai junto com os primos para invadir minha casa. Já invadiu minha casa várias vezes. Já levei pancada na cabeça, que ele invadiu minha casa. Sofreu violência também por causa dele. Aí hoje ele queria dinheiro. Como eu não dei dinheiro a ele mandou meu primo meter bala nele. E ainda disse que ainda ameaçou. Se você vacilar, eu vou matar você. É um perigo. A senhora já registrou um procedimento? Eu vou resistir, já resisti uma vez, não deu certo. Agora eu vou resistir, vou mandar de prisão para ele. O fato registrado no Jardim Jatobá movimenta equipes do SAMU, da polícia e assusta certamente esta família que viu a violência invadir a residência e vitimar o chefe da família. Familiar com problema de drogas tem que procurar o tratamento.
Claro, quando chega essa situação de caso policial, tudo bem, chama a polícia. Mas desde o princípio da movimentação, que descobre que a pessoa tem problemas de vício, procura o atendimento. Hoje existe uma rede através de unidades de saúde que atendem as pessoas com esse problema. Ainda hoje aqui no Barra a gente mostra com exclusividade o caso dos irmãos que foram mordidos por um pitbull. O cachorro da família atacou os dois durante uma brincadeira. Eles precisaram ser socorridos com urgência. O cachorro não pensou que fosse uma brincadeira. Ele avançou na criança, ele conseguiu soltar da coleira e avançou nessa criança de 6 anos, mordendo no rosto. O outro maior, o menino, foi tentar defender o irmão e também foi mordido no braço. Tudo sobre esse caso você vai ver daqui a pouquinho. Guarda. Vamos falar agora de um caso curioso. Um homem é flagrado por câmeras de segurança tentando dar partida em uma moto no estacionamento de um supermercado. Moto que, por sinal, não era dele. Não satisfeito, ele resolve adotar uma outra estratégia. Eu vou deixar que o Abraão conte pra gente. O furto aconteceu no estacionamento de um supermercado localizado no Parque Dom Pedro, no município de Itaitinga, na região metropolitana de Fortaleza. As câmeras de segurança flagraram o momento em que o homem chega no estacionamento e já vai em direção a uma motocicleta. Ele embarca na moto que está estacionada ao lado de outras motocicletas no interior do estacionamento. Por alguns instantes, ele tenta dar a partida, mas acaba não conseguindo. Com isso, ele resolve sair empurrando a motocicleta em uma ação extremamente audaciosa. Fato que aconteceu em plena luz do dia, no horário comercial, no momento em que muitas pessoas estavam tanto na área do estacionamento como na área do supermercado. Nós vemos que ele faz algumas tentativas para dar a partida e acaba não conseguindo. Mesmo assim, ele não desiste e continua a empurrar a motocicleta. Uma outra câmera de segurança flagrou a passagem do homem com a moto. Ele que vai tentando dar a partida e não consegue, e mesmo assim continua na motocicleta. No caso, ele segue empurrando a motocicleta até deixar o estacionamento do supermercado localizado no Parque Dom Pedro, em Itaitinga. Mais uma vez, nós vamos exibir as imagens no momento em que ele embarca na motocicleta. Por alguns instantes, ele tenta dar a partida e não consegue. Ele não desiste e segue empurrando a motocicleta livremente pelo estacionamento. Ainda aqui no estacionamento, novas informações acerca deste fato. E o suspeito, este homem que nós já mostramos no vídeo que foi gravado pelas câmeras de segurança, chegou aqui no estabelecimento nesta motocicleta, que é uma motocicleta Bros, com as placas de Aquiraz. Ele colocou essa moto junto às outras motocicletas exatamente naquele ponto e teve acesso ao estabelecimento comercial. E na saída do supermercado, indo em direção à moto, levando a moto, como nós já mostramos nas imagens que foram gravadas pelas câmeras de segurança. Aqui nós estamos exibindo esta motocicleta, uma motocicleta vermelha com preto, placas de Aquiraz, PNF 5440. No momento em que o fato aconteceu, policiais militares foram acionados para este local, já fizeram a checagem tanto do chassi como das placas e, de acordo com o que foi repassado, não consta nenhuma queixa de roubo, nada irregular com relação a essa motocicleta que foi abandonada aqui pelo suspeito. É uma moto Bros, nas mesmas características da motocicleta que foi levada. Aqui no local em que tudo aconteceu, eu vou conversar com a proprietária da motocicleta que foi furtada. A senhora estava trabalhando, quando saiu, infelizmente já não encontrou mais a moto. Sim, eu entrei na loja por volta de 8 horas. Quando eu saí, quase 11 horas, que eu procurei a minha motocicleta, ela não estava mais no local. Ela é uma Bros 160, vermelho com branco. A placa dela é PNI 3090. Moto que foi levada exatamente deste ponto aqui do estacionamento desse empreendimento comercial. Aqui há um supermercado, além de outros estabelecimentos comerciais instalados nessa mesma área. A motocicleta da vítima estava estacionada aqui neste ponto.
O suspeito, o homem que foi flagrado no vídeo, chegou a este local exatamente naquela motocicleta que nós já mostramos. Ele também estacionou a moto aqui neste ponto. Entrou no supermercado e, ao sair, já veio em direção à motocicleta da vítima que estava estacionada aqui. Mais uma vez, estamos exibindo o momento em que ele embarca na moto, tenta dar a partida, não consegue e ele resolve sair empurrando tranquilamente a moto aqui por esse estacionamento. A moto que foi levada é uma moto modelo Bros 160, placas de Aquirás PNI 3090. É uma moto branca com os detalhes na cor vermelha. O que chama a atenção é que ele deixou uma outra moto aqui no local, também uma moto Bros, também com detalhes em vermelho, também com a placa de Aquirás, porém com outra numeração, com outras letras. Será que este homem teria se enganado? É uma pergunta que não quer calar. A moto continua aqui, as autoridades já foram acionadas e a expectativa com a exibição destas imagens é que a polícia receba informações acerca deste homem e tudo isso seja esclarecido e muito mais do que isso, a moto seja devolvida. Você acompanhou no programa de ontem que o 7º suspeito de participação na morte da universitária Cecília Moura apresentou-se à delegacia. A polícia não tem dúvidas de que ele estava no local exato do crime na hora em que o fato aconteceu. Uma outra informação que chama a atenção é de que o atirador que matou a estagiária estava em liberdade há apenas uma semana. Uma semana. A Manuela Braga traz mais detalhes sobre as investigações. No programa de ontem, vocês viram a chegada da última pessoa que faltava para fechar o inquérito policial da morte da universitária Cecília Raquel Moura. No caso, foi a chegada do Rodrigo Barbosa de Moura. Ele que estava foragido e acabou se entregando na divisão de homicídios e proteção à pessoa. Inclusive, ontem mesmo a gente ainda tentou uma conversa com ele e isso foi feito pelo repórter Abraão Ramos. É o Rodrigo? O que você tem a dizer, Rodrigo, sobre tudo isso? Por que você resolveu se apresentar só agora? O que você tem a dizer, Rodrigo, sobre tudo isso? Valeu a pena tudo isso? Olha só, aí nós acompanhamos um momento em que o Rodrigo Moura vai se apresentando aqui na divisão de homicídios e proteção à pessoa. Por que ele resolveu se entregar só agora? Delegada, foi um trabalho muito rápido, uma resposta muito rápida que a polícia deu. Isso, graças às investigações realizadas pela Polícia Civil, com o apoio da UTO, do 13º, da DCTD, nós da Divisão de Homicídios conseguimos dar essa resposta eficaz com a prisão dos 4 elementos que estavam no carro, que foi usado para o latrocínio da Cecília, bem como com quem forneceu a arma, quem estava dando guarita que possibilitava a fuga desses elementos. Então, graças ao trabalho conjunto da Polícia Civil, nós demos uma resposta eficaz. Delegada, em relação à prisão do Rodrigo, ele era a última pessoa que faltava e a informação que se tem é que ele seria o idealizador de toda essa história. De concreto, o que é que a polícia diz a respeito do Rodrigo? De concreto é que no interrogatório todos falaram realmente a mesma história, com divergências poucas de quem idealizou, quem não idealizou, né? Então, assim, o que se pode concluir que foi conjuntamente idealizado esse assalto, que eles iriam escolher uma vítima fácil, um alvo fácil para levar o automóvel e o pertence, já que é da índole desses elementos fazer roubos na região. Então, eles idealizaram isso e acabou chegando ao latrocínio dessa jovem, né? Agora, a informação que nós temos é que o Rodrigo, ele estava sob a custódia ainda da justiça, né? Ele era uma pessoa que usava a tornozeleira eletrônica. Isso, o Rodrigo foi o motorista do veículo, do Prisma usado, e ele estava de tornozeleira no momento do crime, então que nos deu essa prova indubitável que ele estava no momento da ação delituosa. O sinal da tornozeleira deu exatamente no local do crime, do latrocínio, e no dia depois o crime, ele arrancou a tornozeleira e jogou. Então, mas ele estava sendo 24 horas monitorado. Nós entramos em contato com toda a família, conversamos, explicando a situação, que ele já estava com mandado de prisão em aberto, que era melhor ele se entregar.
e pela saturação do ambiente, ele chegou hoje e se entregou. E um detalhe que a delegada estava comentando agora há pouco é que o Geanderson, acusado de ser o autor do disparo que matou a Cecília, apenas há uma semana ele estava em liberdade e pouquíssimo tempo já aí cometendo um crime tão bárbaro como esse. Isso, ele estava respondendo por receptação, inclusive o Prisma, o carro usado, ele é adulterado e fruto de roubo, né? Eles também estão respondendo pela receptação desse carro. Então, ele já, ou seja, esses crimes contra o patrimônio era algo rotineiro na vida desses elementos. E uma semana após ganhar a liberdade, já foi fazer outro assalto, né? Tem gente que não pode conviver em sociedade, não. A justiça que leve em conta um caso desses. Daqui a pouco, irmãos foram atacados por um pitbull da família. Eles precisaram ser socorridos com urgência. O cachorro não pensou que fosse uma brincadeira. Ele avançou na criança, ele conseguiu se soltar da coleira e avançou nessa criança de 6 anos, mordendo no rosto. O outro maior, o menino, foi tentar defender o irmão e também foi mordido no braço. Caso você vai conferir com exclusividade aqui no Barra Pesada em instantes. Nós estamos às 12h33. Segundo o relato aqui que eu fiquei escutando de boatos também de popular, que parece que o cachorro pensou que a criança ia bater nele, né? Porque estava com pau. Aí ele se defendeu. Aí avançou na criança. Depois do ataque, os meninos de 6 e 14 anos foram socorridos aqui para essa unidade de pronto atendimento que fica no Pecém, no município de São Gonçalo do Amarante. Aqui nós buscamos informações com as atendentes da UPA. Elas já passaram poucos detalhes, disseram que os meninos foram trazidos aqui já feridos, um com um ferimento no rosto de 6 anos e o outro de 14 anos com um ferimento no braço. Eles foram atendidos logo nesse primeiro momento, mas devido à gravidade foram transferidos para Fortaleza, no Instituto Dr. José Frota, que fica no centro. Neste momento, se aproximando aqui do IJF, o Instituto Dr. José Frota, a gente observa essa ambulância do município de São Gonçalo do Amarante, distrito de Pecém. As crianças que foram atacadas por um cachorro pitbull estão vindo justamente nessa ambulância. Vou tentar conversar aqui com essa senhora. Senhora, a senhora é mãe dos garotos? Qual o nome da senhora? Viviane. Como é que foi, dona Viviane, tudo isso? Eu tinha saído, eu não vi não. Sei que rasgou a cadeira todinha. A senhora cria esses cachorros? É o meu marido. Seu esposo. São quantos cachorros? É um. Só um. E as crianças, como é que estão? Só um que tá com a cara toda coisada. E o outro? Tá furado a perna. Tá aí, a gente observa a ambulância dentro da entrada aqui no eixo vermelho do IJF, ambulância de São Gonçalo do Amarante, distrito de Pecém. As crianças de 6 anos e 14 anos, um deles, ele foi mordido no braço. O braço está bastante machucado, ficou ferido em decorrência das mordidas do cachorro, da raça pitbull. E o outro teve o rosto mordido, o rosto está bastante ferido. A informação inicial que o corte é muito profundo. Dá para a gente observar aqui nas imagens de Ranieri Salles que o rosto da criança já foi imobilizado. Eles foram atendidos inicialmente na unidade de pronto atendimento de Pecém e só depois transferidos aqui para o IJF. A gente observa essa criança com o rosto já coberto com gás. Eles tiveram um atendimento inicial na UPA. Essa que está auxiliando aqui para colocar o menino na maca é a mãe, a gente conversou com ela rapidamente, dona Viviane. O outro garoto é esse que a gente observa aqui, 14 anos de idade. E o outro, que está na maca, de 6 anos, dando entrada aqui no eixo vermelho do IJF depois do ataque por um cachorro pitbull. A dona Viviane falou com a nossa equipe de reportagem e disse que o cachorro é deles, é o marido que cria e houve esse ataque. Eles não estavam em casa, nem pai, nem mãe, no momento em que as crianças foram atacadas. Os dois deram entrada aqui mesmo no IJF, no centro de Fortaleza, vão passar por esse atendimento médico, vão passar por exames, quem sabe cirurgia, devido à gravidade dos ferimentos sofridos por essas crianças. O menino de 6 anos de idade e o outro de 14 anos. O Instituto José Frota informa que a criança mordida pelo cão Darley Pinsano do Nascimento, ele está em atendimento no JF, passou por uma cirurgia, seu estado clínico segue estável. Nós vamos ouvir um especialista para saber quais são os cuidados que devem ser tomados para evitar acidentes com o cachorro. Vamos conferir?
Diante do fato que nós exibimos no nosso programa, em que 2 irmãos foram atacados pelo cachorro de estimação da família, nós vamos conversar com o Valdemar Pinheiro, ele que é especialista em cães. Valdemar, eu queria dizer acerca dessa ocorrência, em que no caso as 2 crianças foram atacadas pelo animal de estimação da família. É importante salientar que para que o animal seja considerado de estimação, ele tem que ter o que a gente chama de convivência. Ele tem que conviver com os membros da família, ele tem que fazer parte da família. Um animal que fica enjaulado ou acorrentado no fundo do quintal, ele é um potencial agressor. Porque o animal, de modo geral, um cachorro, por exemplo, quando ele se sente ameaçado, ele tem 2 opções. Ou ele ataca ou foge. E ele estando acorrentado, ele não tem como fugir. Então só lhe resta atacar. Pelo que você me informou, o cachorro estava acorrentado, vivia acorrentado e não tinha o que a gente chama de convivência com essas crianças. O cachorro precisa ter convivência. O que eu posso lhe garantir é que se esse cachorro convivesse com essas crianças, seria o contrário. Defenderia eles até a morte e não os atacaria. No caso, ele se sentiu ameaçado pelo simples fato da criança ter se aproximado dele por estar amarrado? Exatamente, porque se ele está amarrado e ele sente qualquer ameaça à integridade dele, porque vejam, ele é um ser irracional, ele não consegue compreender que a criança está ali para brincar ou para fazer alguma coisa. Ele está ali, se sentiu ameaçado, não tem como correr, então o instinto animal manda que ele ataque. Como evitar esse tipo de atitude, evitar que o animal haja de forma agressiva? Bem, nós precisamos compreender que o animal ele precisa, como eu já disse, conviver com os membros da família. Ele precisa interagir, ele precisa receber carinho, ele precisa receber atenção, ele precisa estar envolvido com a família. Dessa forma, você vai ter dentro de casa um animal que vai cuidar de todos e não vai atacar ninguém. Mas um animal desse ele tem um potencial de ataque muito grande. Então, quando você vai sair com um animal desse, um animal de grande porte, seja um pitbull, um rottweiler, um fila brasileiro, um dogo argentino, um mastim napolitano, ele tem que estar devidamente dentro de uma coleira com guia e usando focinheira, para que evite que ele ataque uma outra pessoa. Porque novamente vem a história de estar acorrentado. Ele está aqui do seu lado, numa guia, e se aproxima uma pessoa e ele se sente ameaçado, ele vai atacar. São áreas fechadas, por exemplo, ele está no quintal de uma casa, na garagem de uma residência. Quais os cuidados que os proprietários precisam ter com relação a isso aí? Olha, volto a dizer sobre a posse responsável. Quando você leva um cachorro desse, que tem o potencial de matar uma pessoa para dentro da sua casa, você tem que tomar todo o cuidado. Dentro de uma garagem, ele não pode ter aqueles portões abertos para que ele possa, por exemplo, colocar a boca do lado de fora e morder um transeunte que passe pela calçada. Então ele tem que tomar esses cuidados. Ele não pode expor uma pessoa ao ataque do animal. Com relação ao pitbull, existe mais algum cuidado específico que o proprietário precisa ter? Bem, olha, o pitbull é um cão que é muito marginalizado, porque muitas pessoas não conseguem compreender a história do pitbull. O pitbull é um cão que foi criado para rinha, foi criado para atacar, mas para atacar outros cães, certo? Ele, de modo geral, ele é muito pacífico com o ser humano. Até porque tinha que ser pacífico, porque durante as brigas, quem separava durante a rinha eram humanos, separavam lá a briga, mas eles sempre foram criados, por muitos anos foram criados para rinha. E ainda são, existem ainda bastante rinhas clandestinas em todo o Brasil e aqui no estado do Ceará. O cuidado que você tem que ter com o pitbull é fazer isso, interagir, permitir que ele seja amigo da família, conviva com a família e do lado externo sempre usar uma focinheira e sempre estar com a guia. São excelentes cuidados que devem ser colocados a serviço da comunidade. Houve o caso daquele que vocês viram ainda há pouco, cenas terríveis. Pitbull nunca criaria, embora cada animal dependa também do tipo do dono. Eles carregam um pouco, se o dono é nervoso, se o dono é violento, eles fazem do mesmo jeito. A seguir, o Barra mostra o drama de famílias que sofreram com uma verdadeira enchente. Foram retirados de dentro do barraco alguns outros objetos para evitar que, inclusive, a cama, ela fosse levada pela correnteza, tiveram que erguer em cima de alguns tijolos. Porque dentro da sua casa você encontrou vários animais peçonhentos. Peão, foi cobra. Isso tudo hoje? Isso tudo hoje. Deus do céu! Todos os detalhes da situação vivenciada por essas famílias você vai acompanhar após o intervalo.
São 12 horas e 48 minutos, vamos voltando a falar agora do drama de várias famílias que sofreram com estragos provocados pelas chuvas que ocorreram na capital nesses últimos dias. Em uma comunidade que fica às margens de um rio, tudo ficou alagado, como já era de se esperar. Os moradores tiveram, inclusive, que retirar móveis de dentro das residências e o prejuízo foi enorme. Vamos acompanhar a reportagem de Emanuela Braga. Completamente alagado. Foi muito rápido, foi de repente, veio com tudo. Tiveram que erguer em cima de alguns tijolos. O temor dos moradores dentro da sua casa você encontrou vários animais peçonhentos. Foi cobra. A Rua Canamari fica localizada na comunidade local, no bairro Castelão. A chuva que caiu durante toda a madrugada de terça-feira, ainda pela manhã, também acabou por deixar muitas famílias em alerta. Isso porque boa parte da comunidade, eu não estou falando dessa parte aqui que a gente está vendo não, em que está tudo sequinho nessa tarde não. Estou falando em uma parte da comunidade que mora bem próximo aonde fica o Rio Cocó. Essa parte da comunidade é a que está mais sendo afetada, não durante a chuva, mas sim depois que ela passe. É exatamente isso que a gente vai mostrar para você a partir de agora. Os barracos que eu vou mostrar para vocês estão exatamente nesse lado, aqui bem próximo ao rio. E o que vai assustar vocês é exatamente a força da correnteza do Rio Cocó. O Valbert vai dar uma mostrada para vocês como está a correnteza nesse exato momento. Vocês veem aí que está bem forte. E agora, Valbert, pega da correnteza para a primeira porta aí do primeiro barraco, para vocês verem a situação que esses moradores estão submetidos. São moradores que não têm, obviamente, outro lugar para ir, a verdade é essa, o único lugar de moradia é esse, e está tudo completamente alagado, né? Vocês veem aqui que para evitar que inclusive a cama, né, ela fosse levada pela correnteza, tiveram que erguer em cima de alguns tijolos. Foram retirados de dentro do barraco alguns outros objetos e é nesse barraco que moram a Gabriela, o bebezinho e o marido. A água começou a subir exatamente que horas, Gabriela? Umas 3 horas. Da manhã? Não, da tarde. Da tarde já, não foi durante a chuva? Não. E me diz uma coisa, você se assustou quando você viu a água? Foi muito rápido? Como foi? Foi muito rápido, foi de repente, veio com tudo. Assim. E pelo que eu tô vendo aí, por pouco você não perde o pouco que tem. É, pouquinho que tem. E é aqui que eu vou ficar, até ver se dá um jeito, né? Existe alguma perspectiva de saída de vocês aqui? Não, existe não, porque quando eles vieram eu era de menor e não podia se cadastrar. Para vocês terem uma noção do perigo que isso é, e eu não falo só do perigo da correnteza, é exatamente dos bichos que acabam sendo trazidos para dentro dos barracos, porque dentro da sua casa você encontrou vários animais peçonhentos. Leão, foi cobra. Isso tudo hoje? Isso tudo hoje. Ou seja, é complicado, você não sabe nem se vai dar para voltar para dentro de casa hoje. Exatamente. Uhum. Olha, a casa da dona Gessilda, ela não está numa situação diferente das que nós mostramos para vocês. O Valbert vai poder mostrar aqui essa parte onde fica, vamos dizer assim, os fundos da residência, né? O quintal, mas se vocês observarem aí, é muito próximo de entrar já aqui nessa parte onde existe um quarto da residência. Dona Gessilda, a preocupação é grande, né? É, né? Porque fazer o quê, né? Eu tenho essas crianças também, eu moro de aluguel. Até que eu vim no aluguel social, mas eu tenho medo de ir para outros cantos, porque aqui é um lugar mais calmo que tem a gente morar é aqui. Tá esperando no apartamento, que ele ia sair esse mês, né, de maio, eu tô esperando. A senhora então tá esperando receber a moradia, já foi inscrita e tudo? Desde 2007. Desde 2007.
E quando a senhora vê a água subir assim, o que passa pela sua cabeça? Fazer o que é esperar só por Deus mesmo, né? Que aqui não aparece ninguém, ninguém ajuda ninguém. A senhora é moradora daqui há quanto tempo? Rapaz, na época que eu vim aqui, eu cheguei aqui em 78. Em 78. Aí em 79 meu pai morreu, aí... E sempre foi assim? Sempre foi assim. Olha, a situação dos moradores ela é uma situação de extrema calamidade, a verdade é essa. Não é a primeira vez que a gente do Barra Pesada vem até essa comunidade, a comunidade do Cal, para mostrar esse tipo de situação. O temor dos moradores é que a correnteza ela não baixe e essa situação ela se perpetue, ou seja, que as casas sejam, outras residências sejam invadidas. Há 30 anos que mora, há 11 está esperando a possibilidade de ganhar uma casa, né? A Defesa Civil certamente deve ter essa preocupação. Me lembra essa situação muitas vezes quando eu era pequeno lá em Iguatu. O Jaguaribe enchia e lavava também a nossa casa. Muito não é tão semelhante a isso, mas a gente já passou também por isso. Vamos voltar a falar sobre os efeitos de chuva em Fortaleza. Nessa quarta-feira, moradores de um bairro da capital continuam com dificuldades. As ruas alagadas dificultam até mesmo quem quer sair de casa. E sabe o que? A população diz que o problema, provavelmente, vai seguir pelos próximos dias. Depois de um dia em que choveu mais de 65 milímetros aqui em Fortaleza, a população ainda continua a enfrentar alguns transtornos, como é o caso dos moradores aqui do bairro Aerolândia. Nós estamos nesta área bastante conhecida, no caso a rua Tenente Jaime Andrade, aqui bem próximo à Avenida Governador Raul Barbosa. Conforme o nosso cinegrafista Gutenberg Filho está mostrando nos detalhes das imagens, apesar de não ter chovido nesta manhã e nem durante esta madrugada, a situação nessa rua continua a mesma. Os moradores estão ilhados dentro das próprias casas. Não tem melhora não, toda a vida é isso. Todo ano é o mesmo problema. E essa água leva quanto tempo para baixar, senhora? Geralmente 3, 2 dias, 5 dias, depende. Se continuar a chover, aumenta. Quer dizer, até 5 dias pode ficar nessa situação? Às vezes até mais, né? Se chover, né? Essa noite não choveu, amanhã por enquanto ainda não. E então a água não baixou, está nessa situação. Está aumentando. Olha só a situação. O senhor precisou tirar os chinelos e vai ter que passar dentro da água, vai ter que molhar os pés. Pelo que nós observamos, não é uma água limpa e isso acaba por causar preocupação a quem mora aqui na região. A senhora já é moradora aqui da Aerolândia há mais de 20 anos há muitos anos convive com esse problema. Todos os anos é isso aí. Você pode atravessar do outro lado aí para você vê essa boca de lobo tudo cheia, a parada de ônibus é tudo cheia de lixo. Aí a água vai descer por onde? Ainda aqui na Aerolândia, na rua Tenente João Albano, a cena é a mesma. Apesar de não ter chovido durante esta madrugada, nem no início desta manhã, a água continua aqui neste local, continua empoçada. E ainda há este ponto de alagamento aqui nesta rua. E os moradores, principalmente dessas casas, logo aqui neste trecho da rua João Albano, ficam ilhados dentro dos imóveis. O senhor, como fortalezense, morador e trabalha aqui na Aerolândia já há algum tempo, já até fez uma análise sobre o que motiva tudo isso. Exatamente. É justamente a Murilo Borges. Ali é uma parede de um açude sem passagem da água. Aí o açude represa aqui e pronto. Você pode imaginar qualquer açude que você vai ver, que ali é uma parede, não deixar a água passar. A ponte é que funciona como sangrador. E a ponte está na parte mais alta da Murilo Borges. Se ela estivesse na parte mais baixa, ela funcionaria. Ali atrapalha a passagem da água e dos animais silvestres. Os animais daqui não passam para lá e de lá para cá não passam por cá, porque vai passar pela pista e só atropelado. Várias vezes eu passei por ali e vi cobra morta, animal, suíno, tudo que passa ali morre. Outro local em que os moradores enfrentam bastante dificuldade nesse período chuvoso é a rua José Busson. Nós estamos na área do bairro Aerolândia, bem às margens do conhecido canal. Como nós vemos, começa a chover agora nesta manhã aqui em Fortaleza e os moradores continuam também ilhados dentro das próprias casas aqui neste local. Essa água aqui é a água do canal, que invade aqui por qual motivo? Transborda? Transborda, aí sai por ali, é bem que tem a boca de esgoto, aí enche.
Começa a chover, vocês já não conseguem mais dormir? Não, a gente não dorme não, porque a gente tem que ficar levantando as coisas pra gente não perder o objeto da gente. Tá isso, cheio de caroço, cheio de gripado, com febre, o rapaz daqui era doente. Eu passei uma semana doente. Nós ouvimos os relatos de alguns moradores acerca do que acaba contribuindo para que essa rua, a Rua José Busson, fique alagada. Como nós vemos, do outro lado aqui do conhecido canal do Lagamar, há um paredão em todo aquele trecho daquela rua conhecida como Rua do Canal, Avenida do Canal. Já que deste outro lado, na Rua José Busson, a parede, o paredão, ele termina naquele ponto que o nosso cinegrafista vai mostrar. Exatamente aqui, neste ponto, é o fim desse paredão. Então, deste ponto até a ponte, não há nada de fato que impeça a passagem da água aqui para este local. Então, qualquer chuva um pouco mais elevada, basta o canal subir um pouco mais o nível e a água acaba transbordando e invadindo essa rua, toda essa rua. Naquele outro ponto também tem a continuação da Rua José Busson. Consequentemente, essa água acaba invadindo as residências, trazendo muito transtorno para esses moradores que apelam que, de fato, os órgãos competentes possam tomar alguma providência e, de acordo com os moradores, se houvesse esse paredão aqui até aquele ponto, até próximo à ponte, ali na Avenida Governador Raul Barbosa, por certo, o alagamento aqui nesse trecho da Rua José Busson poderia ser evitado. É claro que nós não somos engenheiros, cabe, na verdade, às autoridades fazer as devidas análises, mas foi o que nós ouvimos dos moradores e a expectativa é que, de fato, algo possa ser feito de concreto para minimizar os transtornos para a população. Olha, sobre esse caso, a nossa produção entrou em contato com a Prefeitura de Fortaleza. Um representante da regional mandou um vídeo em resposta às reclamações. Com relação à área noticiada na reportagem, é importante frisar que toda aquela região já passou por intervenção de limpeza e de desobstrução de bocas de lobo. É bom ficar claro que aquela região também sofre influência de maré. O canal do Lagamar nasce lá na Lagoa de Porangabuçu, deságua no Rio Cocó, portanto, aquela região do Lagamar, qualquer que seja a chuva, sofrerá influência de maré. Com relação às duas ruas, é importante frisar que já existe programação para que haja a desobstrução dessas bocas de lobo a partir de amanhã. 2 homens andavam de bicicleta numa avenida movimentada quando foram surpreendidos por vários tiros. Um deles foi gravemente ferido, o outro conseguiu fugir. O mistério agora é saber por que o fato aconteceu. Populares desconfiam que os dois estavam realizando ações criminosas no local. Denis Barbosa conta pra gente. Na Avenida Frei Cirilo, aqui na Messejana, o trânsito fica complicado por conta do atendimento do SAMU que está sendo realizado à vítima de ferimento por arma de fogo. É um homem que foi baleado neste trecho aqui, praticamente na frente desta igreja, e precisou urgente de atendimento. Essa é a informação que a gente recebeu aqui. Nós estamos acompanhando agora o esforço, o sufoco de pelo menos 3 profissionais do SAMU para atender a esta pessoa, atender a este homem. Nós temos aqui na calçada algumas manchas de sangue. Esse seria o ponto que ele caiu. E aqui a polícia foi acionada. Inclusive, nós temos uma composição de viatura e outras na moto, que são profissionais do raio. A informação de um policial militar é de que essa bicicleta era da vítima. Essa é a informação que a gente está recebendo. A gente precisa confirmar. A vítima estaria pedalando quando foi vítima deste atentado. A gente vai acompanhar aqui esse atendimento. A polícia disse não ter detalhes do que realmente aconteceu, qual foi as circunstâncias, mas a partir de agora, toda a atenção está voltada aqui para o interior desta ambulância, para esta unidade que faz o atendimento a este homem. Olha, o raio já vai deixando o local, a viatura já se prepara, portanto, para escoltar essa ambulância até o hospital. A informação que a gente recebe é que o homem ferido, seria um jovem, estava sendo acusado de cometer uma ação criminosa. Ele estava na companhia de uma outra pessoa que conseguiu fugir. Alguém que tinha uma arma teria visualizado uma ação criminosa, um assalto, e resolveu reagir. Essa é a informação que a gente recebe. A gente não tem agora detalhes realmente sobre o atirador. Eu vou tentar conversar com os socorristas do SAMU. Qual é a situação da vítima? Está consciente, orientado, verbalizando. Levou uma perfuração por arma de fogo na região posterior das costas. A gente está conduzindo agora para o JF. Muito obrigado pelas informações. É um dos profissionais que está empenhado aqui nesse socorro. A viatura também já se prepara para deixar o local escoltando
os profissionais do SAMU, e essa é a indicação de que o homem estaria sendo acusado de uma ação criminosa, alguém resolveu reagir e fugiu, porque não há realmente a indicação de que essa pessoa foi identificada, né? A gente tem 2 bicicletas, uma do ferido e a segunda do seu parceiro, que acabou saindo deste local. Essa é a informação. A gente vai voltar aqui, as manchas de sangue permanecem neste ponto, a gente tem uma aqui e tem outra também aqui nessa parede. Isso indica que temos aqui dois momentos deste ferido, a gente não sabe se a outra pessoa também foi lesionada. Esse trecho costuma ter assaltos? Costuma, é frequente, assalto aqui direto. Essa parada aqui, naquela outra, e eles roubam aqui e correm para essa minha rua aqui. É direto, perigoso, portanto, é muito perigoso, tá muito perigoso. Depois que essa rua aqui era fechada, depois fizeram esses apartamentos e abriram a rua, mas ficou bem complicado. Avenida Frei Cirilo, aqui no bairro Messejana, portanto, cenário também de insegurança aqui na capital. 3 homens foram presos pela Guarda Municipal acusados de praticar assaltos no centro. Houve perseguição por várias ruas, um deles acabou ferido. Abraão Ramos. Este vídeo mostra o exato momento em que os 3 homens foram abordados e presos em flagrante pela equipe da Guarda Municipal no centro de Fortaleza, nas proximidades da Catedral Metropolitana. Criminosos que foram perseguidos por guardas municipais e policiais militares por várias ruas do centro de Fortaleza. A ocorrência foi apresentada no 34º Distrito Policial. Os criminosos estavam no interior deste automóvel modelo Sandero. De acordo com as informações, eles realizaram uma série de ações criminosas no centro de Fortaleza. Vários assaltos foram praticados por 4 homens que estavam no interior deste carro. Nosso cinegrafista Rafael Augusto está mostrando nos detalhes das imagens o material apreendido com estes bandidos. Nós vemos muito dinheiro, celulares, relógios, garrafas de bebidas, garrafa de mel, inclusive, garrafas com mel, pelo que nós podemos observar nestas imagens. Naquele outro ponto, pelo menos 6 bolsas, é claro, das pessoas que foram vítimas desses criminosos nessa manhã de muita violência aqui na região central de Fortaleza por parte destes homens que foram capturados. Agora o detalhe que chama a atenção, e o nosso cinegrafista Rafael Augusto vai mostrar agora nas imagens, o que eles utilizavam para ameaçar as vítimas. No caso, essa arma de brinquedo, uma arma falsa, uma arma de ferro. Eles já foram reconhecidos pelas vítimas que estão aqui na delegacia, e inclusive nós vamos conversar com algumas dessas pessoas agora para entender como tudo isso aconteceu. Eu vinha com minha esposa e minha filha para o trabalho. Como a gente mora pertinho ali do centro, a gente vinha a pé e tinha um carro parado. Quando eu fui me aproximando do carro, ele ligou o carro. Em seguida saíram os quatro elementos e começaram a agredir a gente para entregar, tomar celular, tomar tudo, né? Eu estava saindo de casa, indo para minha faculdade, atravessando a rua, e aí eu vi um carro vindo na contramão em alta velocidade. Eu já estranhei por aí. E aí quando eu vi ele parando do meu lado, eu achei até que fossem me levar, que fossem me sequestrar. E aí eu sei que eu corri, ainda tentei correr assim, mas ele correu atrás de mim, me puxou, me derrubou no chão, puxou minha bolsa, isso tudo com a arma. E derrubou minha bolsa, pegou minha bolsa, me derrubou no chão e saiu correndo assim. Eu fiquei assim, eu gritei. Mas assim, todo mundo ficou assustado, obviamente. Tinha várias pessoas à minha volta, mas todo mundo estava muito assustado. E eu só tenho a agradecer a Deus por não ter, Ave Maria, acontecido nada de mal comigo ou com ninguém. Agora nós vamos conversar com o guarda municipal que participou dessa ocorrência, como nós dissemos, mais uma ação por parte da Guarda Municipal de Fortaleza, através do Grupo de Operações Especiais, e o guarda municipal vai nos explicar de fato como se deu a prisão desses homens. Proximidades do ocorrido, quando fomos informados, aí a gente saiu em perseguição, porque uma das vítimas, ela falou que tinha um rastreador dentro do carro, facilitou o nosso trabalho. Os presos foram identificados: Antônio Messias Oliveira, de 24 anos, o outro João Carlos Costa, de 20 anos, e Gutenberg Silas Matos, de 36 anos de idade, ele que já responde por latrocínio. O quarto homem envolvido nessa ação criminosa está na unidade hospitalar e assim que receber alta médica será apresentado aqui nessa delegacia. Se porventura você foi vítima destes criminosos aqui no centro de Fortaleza, é de fundamental importância que você venha ao 34º Distrito Policial para formalizar o boletim de ocorrência e esses homens sejam penalizados por estes crimes.
Quem aí deseja morar num local onde não se paga aluguel, tem dormida, café da manhã, almoço, janta todo dia, isso sem nenhum custo para o morador. Hora livre para descanso, recreio, além da comodidade de não fazer nada durante o dia todo. Se você se animou com o anúncio, é melhor pensar 1000 vezes antes de desejar ocupar esse espaço. Eu falo do presídio. Um lugar que deveria ser de recuperação desses que cometem algum delito, acaba virando uma espécie de albergue para uma parcela daqueles que têm algum tipo de nocividade. Realmente que a sociedade deseja mantê-los afastados dela, mas que presos continuam no exercício do crime, muitas vezes com algum aparato maior do que se estivessem em liberdade. Afinal, é no presídio que o detento consegue linha de celular com mais facilidade do que a gente. Aqui a internet hoje nem entrou, né? Usa essas ligações clandestinas para o comando de ações criminosas, até com a ajuda de servidores da justiça, como o caso revelado pela Operação Masmorras. Dos presídios, as mentes doentias orientam os telefonemas de falso sequestro. É de lá que ditam as normas de assaltos e roubos. As ordens de quem deve viver e morrer. É desses locais que eles orientam outros bandidos a cometerem crimes de toda natureza, de dentro de um local que deveria ser de completo isolamento do público externo. Bom ou mal, o dia a dia do presidiário parece ser mais facilitado do que o do trabalhador que rala o diabo para ganhar um mínimo. Madruga para ir ao emprego, sofre para ir voltar ao trabalho, enfrenta todo tipo de risco, enquanto os que furtam, roubam e matam ainda têm direito a visitas íntimas e até auxílio reclusão, bolsa preso, que dá a família.